Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo quer comissão parlamentar de inquérito às rotas operadas pela Azores Airlines. Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental e daqui a pouco começa em Angra do Heroísmo a festa do cinema italiano. Sejam bem-vindos às notícias no Rádio Clube de Angra, eu sou o Pedro Ferreira. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo enviou hoje uma carta aos grupos e representações parlamentares na Assembleia Legislativa dos Açores a solicitar a criação urgente de uma comissão parlamentar de inquérito às rotas deficitárias operadas pela Azores Airlines. Para a Associação Representativa dos Empresários das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, é determinante clarificar o argumento da rentabilidade das rotas, que diz Marcos Couto, o presidente da Câmara do Comércio, é um argumento muitas vezes utilizado por alguns setores para justificar e defender novas iniciativas da companhia. Tal medida é vista como uma necessidade urgente, tal medida a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, alegando a Câmara do Comércio de Angra que uma gestão mais eficiente das rotas permitirá à Azores Airlines a adoção de práticas mais sustentáveis e rentáveis no futuro. Este pedido de comissão parlamentar de inquérito surge na sequência daquilo que tem sido as notícias e foi a ideia há muito tempo vinculada de que eram as rotas da Ilha Terceira que prejudicavam a companhia da SATA e que era por isso que a SATA estaria nestas difíceis condições. Sempre entendemos que não são as rotas da Terceira, não são as rotas do Faial nem do Pico nem de Santa Maria que dão esse prejuízo. Existem outras políticas e a que a levaram onde ela está, mas a verdade também é que sempre se escondeu esse número e sempre se escondeu essa informação. Portanto, dissemos há cerca de um mês atrás que iríamos solicitar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito às rotas da SATA, de forma que a administração da companhia tornasse pública quais são as rotas e que números é que têm e quais são as taxas de rentabilidade e os load factors de cada uma das rotas, para que de uma vez por todas possamos perceber de onde é que vêm os prejuízos da companhia. Essa é uma competência exclusiva dos grupos parlamentares e foi o que fizemos. Foi nada mais nada menos do que solicitar aos grupos parlamentares que no exercício daquilo que são os seus direitos e os seus deveres abram uma comissão parlamentar de inquérito e consigamos ter acesso para bem da transparência às rotas que efetivamente levaram a companhia ao ponto onde nos encontramos hoje em dia. Marcos Couto, presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, que apresenta então esta proposta aos grupos e representações parlamentares da Assembleia Legislativa, posição que surgiu por parte da Câmara de Comércio na sequência da decisão anunciada pela Azores Airlines de reduzir as ligações da companhia durante o próximo inverno IATA entre os Estados Unidos da América e a Terceira, situação que é vista pelos empresários com enorme insatisfação. O salário mínimo regional nos Açores vai aumentar 210 euros até 2028. Isto no seguimento do acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico 2025-2028, assinado entre o Governo Regional e alguns parceiros sociais. O anúncio foi feito hoje pelo deputado do PSD Açores, Joaquim Machado, após uma reunião com a UGT, referindo que a atualização do salário mínimo fará com que o mesmo na região passe dos atuais 861 euros deste ano, 2024, para mais de 1.070 euros em 2028. Nós viemos sobretudo sublinhar o facto de, até 2028, o salário mínimo regional vai aumentar 210 euros por mês, que é uma subida significativa, em termos acumulados 24%, o que é naturalmente uma boa notícia, sobretudo para aqueles que trabalham por salários mais baixos. E quando estou a dizer isto no plural, quero dizer que não só o salário mínimo vai subir estes 210 euros mensais, como também temos a expectativa de que o salário médio regional, que infelizmente ainda é inferior ao nacional, também ele possa crescer. Porque o acordo tripartido celebrado em sede de concertação social, o acordo de valorização salarial e crescimento económico, aponta exatamente também nesse objetivo, trazendo consigo outros benefícios para os trabalhadores, como, por exemplo, uma redução da taxa autónoma de trabalho suplementar
ou até uma coisa que me parece importante sublinhar. Vão ser feitos ajustamentos nos escalões de IRS, por forma a que estes ganhos, nomeadamente do salário mínimo e do salário médio, que também é desejável e temos a expectativa de que venha a acontecer, de que esses ganhos sejam ganhos efetivamente líquidos, para que aquilo que se vai ganhar ao nível do salário mínimo não seja depois absorvido em sede de IRS. Joaquim Machado, deputado do PSD Açores. Já os socialistas defendem a necessidade de alargar e adequar as respostas de atividades de tempos livres às crianças entre os 13 e os 6 anos em toda a região. Os deputados do PS estiveram de visita ao Centro Comunitário da Terra Chã e ao Colégio Girassol, da Casa do Povo da Cala Freguesia Angrense, e Andréia Cardoso, o líder parlamentar, sublinhou no final das visitas a necessidade de adaptar os horários de ATL por forma a atender às necessidades dos pais que trabalham em setores com horários alargados. Defendemos por isso que seja aumentado o número de vagas e de respostas especializadas direcionadas às crianças com deficiência, particularmente no intervalo dos 12 aos 18 anos. A maioria das crianças deixa de frequentar o ATL aos 12 anos, o que torna a situação especialmente difícil para os jovens com deficiência, que continuam a requerer este tipo de apoio e acompanhamento nesta faixa etária, verificando-se muitas vezes a falta de apoio continuado. Há ainda uma necessidade de adaptar os horários da escola, das respostas da ATL, com uma oferta diferenciada, por forma a atender às necessidades dos pais que trabalham em setores com horários alargados, como é o caso da hotelaria, restauração e saúde. Seguindo o exemplo que já foi implementado em 2020 na Freguesia das Furnas, na Ilha de São Miguel, para dar respostas às crianças cujos pais trabalham nestas áreas, o PS Açores acredita que é tempo de alargar esta medida, tendo em conta o crescimento do turismo nos Açores e a falta de mão de obra em muitas dessas áreas, muitas vezes relacionada com o facto dos pais não terem com quem deixar os filhos em horário laboral. Andréia Cardoso, a líder parlamentar do PS nos Açores. Hoje é Dia Mundial da Saúde Mental, dia em que se fica a saber que a procura por consultas de psicologia está a diminuir, o que preocupa os profissionais de saúde. E está a diminuir por causa de constrangimentos nos orçamentos familiares. De janeiro a setembro deste ano registrou-se uma quebra de 25% na contratação de serviços de psicologia, ao contrário do, por exemplo, verificado no período de pandemia Covid-19 2020-2022, à altura em que a procura por consultas de psicologia cresceu de forma significativa. Já o ano passado, em 23, houve uma quebra de 27% neste tipo de consultas e até ao final de 2024 estima-se que se venha a verificar uma quebra anual na ordem dos 16%. A principal explicação para esta inversão de tendência parece estar relacionada mesmo com as dificuldades económicas que afetam grande parte das famílias portuguesas. É a saúde mental que, sem dúvida, foi afetada por uma pandemia. Aliás, os números dizem-nos que houve um aumento de perturbações a este nível de cerca de 25% e estamos agora perante notícias de uma crise financeira que nos vai afetar a todos. Claro que isto cria aqui grandes questões ao nível da saúde mental, nomeadamente questões ao nível da ansiedade das pessoas, naquilo que são as suas vivências diárias. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não sofram por antecipação. Muitas das vezes, e estas questões da saúde mental passam muito pelo sofrimento que nós desenvolvemos por antecipação. Antecipação ao problema. Todos nós, claro que sim, temos desafios e que se a pessoa não trabalha individualmente para conseguir gerir a ansiedade que isto provoca, podemos estar aqui a entrar em situações de saúde mental graves, não é? Como é óbvio. Nós os fatores externos não conseguimos controlar, portanto aquilo que temos que tentar controlar é o nosso próprio comportamento e aquilo que são as nossas vivências emocionais. E todos nós sabemos que no nosso país existe ainda um grande estigma face à saúde mental e àquilo que são problemas desta natureza. E, como tal, muitas vezes as pessoas sofrem sozinhas e de forma isolada, sem recorrer à ajuda. Portanto, não só recorrer à ajuda, mas também recorrer àquilo que é o nosso suporte social. Falar com as pessoas que estão à nossa volta sobre aquilo que estamos a sentir é um aspecto extremamente importante. Estas questões da saúde mental afetam muitos portugueses e o impacto que isso tem, nomeadamente ao nível do seu rendimento, quer escolar, quer profissional, daquilo que é também a sua produtividade. Uma das principais estratégias para prevenir estas questões da saúde mental passa muito pelas pessoas encontrarem
aquilo que são as suas rotinas do dia-a-dia e atividades que lhes promovam qualidade de vida, bem-estar, satisfação, prazer. Assim como também investirmos noutras atividades de onde conseguimos retirar este bem-estar. Todos nós sabemos que é muito importante fazermos atividades que nos permitam minimizar e aliviar aquilo que são os nossos sinais ou sintomas de stress, ansiedade derivado à nossa atividade profissional e aquilo que é a pressão muitas vezes da sociedade. Por isso, é importante que as pessoas tenham consciência disso e quais são as atividades que efetivamente lhes promovem este bem-estar. Se nós nos sentirmos bem, vamos ter muito mais qualidade de vida e vamos conseguir mais facilmente lidar com toda esta conjuntura. Filipa Martinho, psicóloga. Apesar da diminuição na procura por consultas de psicologia, os motivos pelos quais os portugueses procuram esta ajuda psicológica mantêm-se mais ou menos constantes. A ansiedade é a principal causa, seguida da tristeza ou da depressão, da confusão e do isolamento. O perfil de quem recorre a consultas de psicologia é maioritariamente composto por mulheres, entre os 30 e os 60 anos, notando-se, no entanto, um aumento progressivo de homens e de adolescentes de ambos os sexos, a solicitar apoio psicológico. Nos últimos anos, as redes sociais tornaram-se parte do dia-a-dia de todos nós. Crianças, adultos e idosos são utilizadores frequentes deste fenómeno que veio transformar a forma como comunicamos e nos relacionamos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. No entanto, essas plataformas digitais, Facebook, Instagram e TikTok, podem estar associadas à dependência e ter impacto nas perturbações mentais, como a ansiedade e a depressão, como explica à Atlântida o neuropsicólogo João Ribeiro em pleno Dia Mundial da Saúde Mental. Podíamos dizer que o efeito das redes sociais na saúde mental das pessoas é em princípio detrimental. E digo porquê. Embora tenham muitas utilidades, as redes sociais são realmente e foram criadas para melhorar e para aumentar o contacto entre as pessoas e com uma boa ideia, vamos dizer assim. Efetivamente, hoje em dia associam-se a dependência, não é? O uso abusivo, muitas vezes, dessas mesmas redes sociais com uma consequência muitíssimo direta na saúde mental das pessoas, não é? Nomeadamente a nível de sintomatologias, principalmente de depressão e de ansiedade, quer muitas vezes pela busca, pela necessidade de uma resposta, pela necessidade do famoso like, quer às vezes também por situações de abuso que, como sabe, certamente surgem frequentemente, não é? Situações até de assédio ou de insulto ou de injúria, muitas vezes através das redes sociais. Nos jovens isto acontece bastante, não é? A utilização às vezes, fotografias tiradas em alturas mais comprometedoras, não é? Sobre os aspectos positivos e negativos das redes sociais, o especialista sublinha que estes dependem muito da faixa etária e da utilização que se faz das mesmas. Contudo, nas camadas mais jovens, João Ribeiro não tem dúvidas que os malefícios ultrapassam claramente os benefícios, uma vez que os mais novos fazem um uso maioritariamente recreativo. Nesse sentido, o neuropsicólogo defende que limitar o tempo na utilização deste tipo de plataformas faz todo o sentido, embora tenha uma opinião mista. O especialista refere ainda que, de acordo com a sua prática clínica, nota um crescimento do número de utilizadores abusivos das redes sociais, bem como uma diminuição da idade. Na prática, o resultado traduz-se no diagnóstico de ansiedade e depressão em jovens adolescentes e pré-adolescentes, muitas vezes associados à desregulação das emoções e outras funções cognitivas complexas. A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, o neuropsicólogo deixa uma mensagem quer para os mais novos, quer para pais ou responsáveis em geral. Procurem alternativas às redes sociais, procurem outro tipo de atividades. Eu sei que isto é muito difícil, mas procurem o convívio direto com os amigos, procurem a participação direta, presencial em atividades, em detrimento de estarem com o afamado telemóvel a consultar as redes sociais. E o outro tom da minha mensagem costuma ser para, efetivamente, os pais. Quem diz pais diz as figuras de autoridade de alguma forma, figuras parentais ou outras, e as comunidades em geral, sejam elas o bairro, se quiser, ou a escola. Procurem monitorizar, estejam presentes, vigiem, controlem, entre aspas, aquilo que os jovens estão a ver nas redes sociais. Não há, na minha opinião, melhor forma de proteger as pessoas dos danos potenciais das redes sociais.
O Dia Mundial da Saúde Mental foi instituído pela Organização Mundial de Saúde em 1992 e tem como objetivo aumentar a consciencialização sobre questões relacionadas com a saúde mental, promover a prevenção e oferecer suporte a quem precisa. A jornalista Carolina Sousa, em serviço especial da Rádio Atlântida para o Rádio Clube de Angra, neste Dia Mundial da Saúde Mental, data, pois, fundamental para refletirmos todos sobre o impacto que a instabilidade económica está a ter na nossa saúde mental e como garantir que o apoio psicológico seja uma prioridade acessível a todos. Começa amanhã, nas velas de São Jorge, a Assembleia Geral Presencial de 2024 do Conselho Mundial das Casas dos Açores. A 26ª reunião anual deste órgão de articulação das casas açorianas espalhadas pelo mundo tem lugar até domingo nas velas. O Conselho Mundial das Casas dos Açores foi constituído em 1997 com o objetivo de promover e desenvolver atividades que contribuam para a afirmação açoriana e da sua diáspora em todas as partes do mundo e para o desenvolvimento de relações sociais, culturais e económicas entre o arquipélago e as regiões de recepção dos nossos imigrantes, onde já existem casas dos Açores. Atualmente, a Assembleia Geral das Casas dos Açores é composta pelas Casas dos Açores de Lisboa, Rio de Janeiro, Califórnia, Quebec, do norte de Portugal, São Paulo, Nova Inglaterra, Ontário, Winnipeg, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Bermuda, Maranhão e Madeira. Nesta Assembleia Geral, a Casa dos Açores do Espírito Santo será oficialmente admitida ao conclave, enquanto que as Casas dos Açores da região centro e da região sul de Portugal continental vão assistir aos trabalhos na qualidade de observadores. E faltam menos de 15 minutos para começar em Angra do Heroísmo o Festival do Cinema Italiano. Às 6 da tarde dá-se o pontapé de saída neste evento que este ano recebe 8 momentos de cinema italiano, um espetáculo musical e uma inesquecível aula de italiano. Claro está. O evento decorre de hoje até domingo entre o Centro Cultural e de Congressos de Angra e a Biblioteca Luís da Silva Ribeiro. Agora às 6 da tarde, no Centro Cultural de Angra, a edição deste Festival de Cinema Italiano dos Açores arranca, como não poderia ser mais apropriado, com uma aula de italiano. Este é um evento que nós costumamos proporcionar em várias cidades onde houver a abertura, a disponibilidade, a possibilidade técnica de realizar e é uma professora do Instituto Italiano de Cultura que vem, se vai proporcionar esta aula de italiano para principiantes. É uma aula divertida, descontraída, não é uma aula normal, não é uma aula clássica, mas serve um pouco para aprender o beabá do italiano, algumas palavras, é uma aula temática, portanto desenrola-se cada vez em um tema diferente. De facto, houve cerca de 40 inscrições, que é muito, porque estas aulas normalmente nós fazemos com metade dessa gente, e aqui houve muita procura, portanto, de facto, lamento, mas as inscrições já estão fechadas. Adriano Smaldone, da organização da Festa do Cinema Italiano em Angra, esta tarde em entrevista na Mudança de Turno à Odília Borges no Rádio Clube de Angra. Ora, isto começa então com uma aula já esgotada de italiano, daqui a pouco, às 6, no Centro Cultural e de Congressos de Angra. Amanhã haverá a sessão de programação que se dedica aos mais pequenos. Mas é na Biblioteca Luís da Silva Ribeiro, ok? E é um evento dirigido aos mais pequeninos, chama-se Piccolini, que em italiano quer dizer pequeninos, e é uma oficina criativa a partir de uma personagem de uma banda desenhada italiana que se chama Geronimo Stilton, que é um ratinho cientista, portanto tem uma pegada, digamos assim, pedagógica, e serve para as aventuras deste ratinho e dos amigos dele, servem para aprender muita coisa. Isto é uma sessão para mais novos amanhã na Biblioteca Luís da Silva Ribeiro, mas é de cinema essencialmente que trata esta festa do cinema italiano, como o próprio nome indica. Ora, a programação de cinema tem início hoje às 21 horas com o filme Fenómeno Ainda Temos o Amanhã, mas durante todo o fim de semana outras peças da sétima arte serão exibidas na tela da Sala de Cinema do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, com destaque para uma antestreia absoluta. Hoje ainda temos o amanhã. Este ainda temos o amanhã.
é de facto o título do filme, que será a sessão de abertura de hoje à noite às 21 horas no Centro Cultural e Congresso. Este é um filme que tem muito a ver com as questões da libertação e do 25 de Abril, marginalmente, mas com o fim da guerra em Itália, o fim do período fascista. E é um filme que fala de umas questões muito importantes, que fala de fatos extraordinários, de como a mulher contribuiu para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais livre. Este é um filme de comédia. Depois, todos os dias temos pelo menos 2 filmes. À tarde temos outro filme dedicado às mulheres, chama-se Piccolo Corpo. À noite, sempre da manhã à sexta-feira, uma comédia que tem o teatro como centro da sua narração, mas é o teatro dentro do cárcere, de uma prisão, de um estabelecimento prisional. Sábado temos uma sessão infantil de uma animação, de um mestre de animação italiana, chama-se Enzo Dalò, 15 horas do sábado, para os mais pequeninos. O filme é a partir dos 6 anos, portanto o filme é dobrado em português. Venham ao Centro Cultural com a família, com toda a família, dos pequeninos, porque a sessão é muito engraçada. Às 18 horas temos o Disco Boy, uma antestreia, super antestreia. Este filme só estreará daqui a 2 semanas no resto do continente, portanto temos aqui um filme que trata mais uma vez de questões muito importantes, que é o stress, de situações das pessoas que tiveram stress pós-traumático em situações de guerra. E à noite temos um fabuloso filme sobre uma das figuras mais incontornáveis da história da arte mundial, o Caravaggio. A Sombra de Caravaggio, isto é sábado à noite. Até o domingo, vamos acabar rapidamente. O domingo temos 2 filmes, um que se chama Domingo Interminável. Este também acabou de estrear no continente, chega aqui à ilha, e vamos logo à noite, que será a sessão de encerramento, desculpem, é às 21 horas e chama-se Comandante. Os cartazes, os filmes em cartaz nesta festa do cinema italiano que começa daqui a pouco às 6 da tarde e se prolonga até ao próximo domingo, dia em que ao cinema se vai juntar a música. Este é um projeto aqui da ilha, é um projeto de duo piano e trompete pela pianista italiana, mas residente aqui na ilha, Antonella Barletta, e o Paulo Borges, um trompetista que creio que seja aqui autóctono da Terceirense. E eles vão apresentar ao público uma seleção, uma interpretação, né, de temas vindos das mais famosas bandas sonoras dos filmes italianos, dos grandíssimos compositores. Portanto, Ennio Morricone, Nino Rota, podemos dizer assim, um best-seller da música italiana. Adriano Smaldon, da organização da Festa do Cinema Italiano, que começa daqui a pouco em Angra do Heroísmo. Esta Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso e pela Risifilm, em colaboração com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. No fim, se calhar resta-me apenas dizer arrivederci. Boa tarde, obrigado pela atenção que dispensou. As notícias dos Açores na rádio estão atualizadas. A partir deste momento estão disponíveis nas multiplataformas do Rádio Clube de Angra. Continuação de um excelente dia.